Hoje nós vamos trabalhar a segunda aula do módulo 1, que é o complemento para entender as variáveis da fórmula que nós utilizamos na primeira aula, que é a fórmula do montante. Então, na fórmula dos juros compostos, na fórmula do montante, nós possuímos 4 variáveis que podem ser trabalhadas. Até o momento, só trabalhamos com o cálculo do montante e do valor dos juros, que é a diferença entre montante e capital. Portanto, precisamos conhecer como calcular as outras variáveis, a saber, como nós temos a fórmula MC e o nosso parênteses 1 mais I elevado a N, o montante nós já trabalhamos com ele. Então, as outras variáveis são capital, o I, que é a taxa de juros, e o N, que é o número de períodos. Então, a variável capital. Como é que nós trabalhamos isolando a variável capital dentro de um problema? Vamos verificar esse problema aqui. Deseja-se obter um montante de R$ 3.560 em 4 meses, de um capital que será aplicado a uma taxa de juros compostos de 3% ao mês. Qual o valor do capital aplicado nessa operação? O que se deseja aqui? Quer saber qual o capital que deve ser aplicado hoje a 3% ao mês para daqui 4 meses nós termos um montante de 3.560. Então vamos. Resumindo, nós temos um montante de 3.560, um período de 4 meses, uma taxa de 3% ao mês e nós temos o capital, que é a nossa variável que nós queremos encontrar. Então, colocando na fórmula, nós teremos 3.660 igual ao capital, que é a nossa incógnita, mais 1, que multiplica 1 mais 0,03 elevado à quarta potência. Resolvendo a potência, 1,03 elevado a 4, nós teremos um número que deve ser sempre considerado, por questões de precisão, no mínimo 4 casas após a vírgula. Então, com 4 casas após a vírgula, nós temos 1,1255. Nós devemos isolar o capital, passando o 1,1255, dividindo o 3.560 e teremos o capital de R$ 3.163,04, R$ 3.163,04, que é o capital que deve ser aplicado a taxa de juros de 3%, para daqui 4 meses eu tenha um montante de 3.560. A variável taxa de juros. Aqui o cálculo é um pouquinho mais complexo. Determine a taxa de juros compostos aplicada a um empréstimo no valor de 18.000, que foi pago após 7 meses, totalizando um montante de 25.370. Resumindo o enunciado, nós teremos, determine a taxa de juros, então é o que nós precisamos achar. Um empréstimo de 18.000, então o capital emprestado é 18.000, que foi pago em 7 meses, o nosso período N é 7 meses, totalizando um montante de 25.327. Esse é o valor total que foi pago pelo empréstimo depois de 7 meses, que é o montante. Colocando na fórmula, nós teremos 25.327 igual ao capital 18.000, que multiplica o nosso parênteses. 1 mais I, que eu quero achar, elevado a 7ª potência. Nós temos que isolar o I, e ele está dentro de um parênteses elevado a uma determinada potência. Vamos primeiro isolar o parênteses. Então, passando o 18 dividindo, teremos o resultado da divisão 1,4071. E passaremos a ter essa igualdade. 1 mais I elevado à 7ª potência igual a 1,4071. Para resolver isso, nós vamos utilizar um princípio matemático que diz o seguinte: se nós
realizarmos a mesma operação dos dois lados da igualdade, nós mantemos a igualdade. Então, para nós podermos simplificar aquela potência 7 e depois isolar o i, nós temos que apresentar uma operação inversa à da potência. Ou seja, nós vamos apresentar uma raiz sétima sobre 1 mais i elevado a 7. Mas para manter a igualdade, eu tenho que colocar a raiz sétima do outro lado da igualdade. Ou seja, vai ficar a raiz sétima do número 1,4071. Dessa forma, eu posso simplificar o 7 da raiz com o 7 da potência. E nós teremos essa nova igualdade. Utilizando uma calculadora, nós vamos achar a raiz sétima de 1,4071, que vai dar 1,05. Isolando o i, passando o 1 diminuindo, nós teremos o resultado 0,05. Ou seja, que multiplicando por 100 daria 5% de taxa de juros. Então, nessa operação, nós temos esse procedimento matemático de utilizar a raiz com o mesmo índice que nós temos a potência, para depois podermos simplificá-los. Variável tempo. Quanto tempo é necessário para um capital de R$15.000 aplicados a juros compostos de 3% ao mês produzir um montante de R$19.001? Aqui nós queremos saber o tempo necessário. E como a taxa de juros é dada ao mês, o resultado que nós vamos determinar vai ser dado em meses. Resumindo, pede-se o tempo, N, o capital é 15.000, a taxa 3% ao mês, e o montante final que deseja-se é R$19.001. Calculando o tempo e colocando na fórmula, nós teremos a seguinte disposição: 19.001 igual a 15.000, que multiplica o parênteses 1 mais 0,03 elevado a n. Pelo mesmo procedimento, quando você acha a taxa, vamos isolar primeiro o parênteses. Então, o 15.000 passa dividindo e nós teremos essa igualdade. 1,03 elevado a n igual a 1,2667. Lembre-se que todos os resultados que decorrerem do parênteses dos juros compostos sempre devem ter 4 casas após a vírgula por questão de precisão. Bom, como nós vamos achar uma potência, nós necessitamos trabalhar com logaritmo. Então, o n, por definição do logaritmo, o n é igual ao logaritmo da sua base do número em que ele é igual. Então, vejam bem, o n é igual ao logaritmo da sua base, que é 1,03, né? A base ao que o n, que é elevada ao n, é 1,03, do número 1,2667. Nós devemos, através de propriedades logarítmicas, transformar em base 10 para ficar mais fácil para trabalhar com calculadoras. Então, o n vai ser sempre o log na base 10 do número que vai tirar o logaritmo, 1,2667, sobre o log na base 10 da base do logaritmo original. Então, eu tenho log de 1,2667 na base 10 e log de 1,03 na base 10. Um divide o outro. Vendo na calculadora, que todas elas, as científicas, conseguem calcular log da base 10, nós teremos que o log de 1,2667 é 0,1027 e o log de 1,03 é 0,0128. Dividindo os dois números, nós teremos o resultado 8. Como a taxa está em meses, serão 8 meses.
Para fixar esses conteúdos, realize os exercícios de fixação propostos. Os conceitos para solucionário são os mesmos apresentados nas 2 aulas deste módulo 1. E com isso você fixará os conceitos que serão utilizados ao longo desse curso. Bons estudos!